O filme, na verdade, é um roteiro adaptado, que eu adaptei o roteiro, a Helena colaborou com o roteiro, mas é da obra original da Cláudia Barral, né? Que é a história exatamente como ela escreveu do cordel do espetáculo. E aí a gente adaptou o roteiro e no meio da pandemia escreveu no PROAC e foi selecionado lá em 11º lugar, assim, que foi uma surpresa. Mas o projeto era muito interessante, além da história, que é super legal, né, do cordel. E é o mesmo elenco da peça que faz o... Mesmo elenco. Que legal. Não, e levantaram a produção de um filme, mano. Nossa, a gente trabalhou muito, né? Fala um pouco você, Helena, porque... Como é que Não, a gente trabalhou muito, porque eu só tinha produzido teatro, o Daniel também. Claro, a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Porque a gente já esteve muitas vezes em set de gravação e tal, mas você produzir um filme e sem muita grana, né? Uma verba pequena, porque se você tem uma boa verba, você consegue ter vários profissionais. Então a gente acumulou muitas funções. Então foi um período muito... Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como na época do filme, né? Pelo menos a pré e a produção. Você ainda trabalhou na pós-produção, eu fiquei mais tranquila na pós, mas na pré-produção e na produção foi assim... só na pós que eu trabalhei mais que você. Mas na pré e na... É engraçado. Foram quantas diárias o filme? A gente... Foram 21. 21, pô. Não, ainda bastante. conseguiram fazer em 21. Mas a gente pensa, né? Quando a gente vê um filme, a gente fala assim, nossa, como é isso, né? E é uma coisa muito louca, né? Porque assim, você tem que ter uma... É igual você falou, né, Helena? Você falou pré-produção, a gravação e a pós-produção. Né? Então você tem ali... Eu acho que o que demora mais é a produção, né? A pré também foi a produção é o que acontece. A pré que eu falo. A pré que demora mais, porque a gente tem que fazer tudo, preparar tudo, para quando chegar o primeiro dia de filmagem, de gravação... Tá tudo lá, né? Já tá tudo lá. Aí, assim, temos que fazer. Então, foram 21 dias, a gente até teve que mudar algumas coisas de roteiro por questões de... Enfim, a gente estava na segunda onda. Estava no meio na pandemia. Estava na segunda onda, então no dia... 2 dias antes, a gente teve 3 meses de pré-produção. No dia, o que a gente está chamando de produção são os dias de filmagem, certo? Isso. Um dia antes, já veio a notícia que a maquiagem estava com Covid. A maquiadora estava com Covid, vindo do Rio. E um dos atores. A primeira cena do filme, a primeira cena que a gente ia gravar, era com esse ator, que é o Rogério Romera. Então, na casa, ele está lá dentro da casa, tomando um café, aí uma cena lá. Mas, enfim, eu olhei e falei, bom, e agora? Caraca. Aí o Carlos Carrasco, que foi quem fez o visagismo, falou, ó, a Dani, minha maquiadora, não pode ir, mas eu estou saindo do Rio, que ele era diretor de visagismo lá da Record. Na época, falou, tô saindo do Rio, tô indo para aí. E aí foi direto lá para Mariporã, que é onde a gente tinha essa locação principal. E já chegou lá o Romera. Eu falei, não dá para desmarcar com o Romera, porque o nosso plano era muito apertado, o nosso plano de filmagem. E nós temos 3 fases do filme. Então, vou dar um spoiler. Os atores não envelhecem no filme. Eles passam anos, décadas. Então, séculos, né? Porque é poesia. É bonito. É poesia, né? É bonito. Só que esses atores não envelhecem, o que envelhece é o que está ao redor. Então a casa tem um desgaste, a casa vai desgastando. Então o que a gente teve que fazer? A gente tinha que cumprir o plano para fazer a primeira fase na ordem cronológica, né? Segunda fase na segunda semana e a terceira fase na terceira semana. E acabou, não tinha conversa. E aí eu falei, bom, aí a gente começou a adaptar o roteiro. Obrigatoriamente a gente teve que fazer isso. E adaptando o roteiro, falou, tira o Romera. O Romera, ao invés de estar dentro da casa, ele fica na porta da casa. Então o Romera chegava, já estava a roupa dele ali, um negócio de lisoforme do lado. Ele chegava de máscara, falou, Romera, você vai sentar lá, vai sentar ali ó, na porta da casa. Quando der a ação, você tira a máscara, guarda, vão passar as crianças e você não respira.
Caramba, bicho. Tava, corta, pronto, Romero, pode ir lá. Romero ia lá e se afastava. Então a gente começou assim, né? E foi, mas era aquela Eu te época. interrompi. Já Não, era a não. época de pós-vacina, né? Então era aquela bem levinha, né? Não era Era mais tranquila. a mais tranquila, né? Era mais A tranquila. gente, quando fez o Volpone, era na época... É. Tinha vacina já? Não, foi assim. A gente Não, fez o né? Volpone na época em que deu uma parada e liberaram primeiro a gente fez o Volpone. Foi a primeira parada, né? Só Na cabeça. os ensaios foram só no Online. online. Aí parou, não sei, gente, mas deu muita sorte. Parou, falou assim, ó, agora parou, tá liberado, todo mundo pode circular com máscara, pode ter apresentações em espaços abertos. Foi questão de 2 meses. Que foi o período que a gente A gente fez. ensaiou, estreou, daí Isso aí. entrou o final do ano. Eu acho que vocês eram a única peça em cartaz, não era? Não, voltou todo Acho mundo que com sim. Covid. Mano, não a gente, porque foi... A gente ninguém pegou, né? Não, Impressionante. ninguém pegou. Ninguém pegou. Mas também, né? Nós éramos Era um elenco, 5 acho que eram máscaras, 10. todo mundo... É. Você fazia um espetáculo com máscara, mano. Eu perdi, acho que era uns Não, e a gente usava os 5 quilos. a gente usava os protocolos em cena, né? Nossa, passava... Porque alguém, por exemplo, eu ia dar um objeto pro Maurício. Então, o que acontecia? Na hora de eu dar o objeto, entrava um contra-regra, que eram os anjos de proteção, que a gente chamava. Ele entrava com um objeto igual, que estava Esterilizado. e entregava pro Maurício. Era tudo cheio de protocolo. E eu entregava o meu. Caramba. Mas daí a gente começou a segue. zoar também, né? O álcool já fazia assim. É, Isso você, aí né, fale por Maurício? você, né? Ele usava o álcool em cena e fazia assim, ó. É. Cara, mas foi muito... Cara, mas eu acho, se eu não me engano, era numa época bem puxada, porque eu não fui ver. Eu lembro que eu tava morando com meu pai, acho que minha avó. Eu falei, Barros, eu não vou ver não tava saindo, eu tava bem... Foi assunto de análise. Bom, também eu sou realmente tenho uma questão assim, né? Que eu sou um pouco medrosa. Na época da pandemia, eu estava em pânico. Eu, a Verinha, eu lembro que eu conversava muito com ela. Mas foi assunto para minha análise por um bom tempo, antes de topar fazer, né? Eu falava, eu não sei se eu vou fazer, eu tô com medo. Porque eu fiquei... A gente não Claro, sabia o que ia imagina, acontecer, né? Total. E aí eu resolvi fazer e que bom que deu tudo certo, mas foi uma época bem complicada, né? Nossa, eu acho que esse elenco era o mais bem guardado do mundo, porque assim, ninguém faz... Eu conversava com você, tinha que ser de longe, já passava arco e não sei o que, e máscara aqui, face shield, não sei o que, não sei... Mano, não pegou ninguém, cara. Não, e a pegou ninguém. máscara, a gente com microfone e máscara. Um espetáculo de 2 horas. Nossa, mano. Cara, a gente molhava, a gente ficava molhado. A máscara tinha que ser ia fazendo espetáculo, depois você trocava a máscara, trocava de máscara e ia, porque conforme você ia falando também, ia molhando. Nossa, que negócio difícil. Foi pauleira. Mas era gostoso. Não, era ótimo. Sim. Quando acabou. Não, depois a peça, a história é muito legal. Eu adorei a peça. Depois você foi ver no palco, né? Grande. Era bem legal a peça.